Antes de mergulharmos nesta história impactante e descobrir como o impossível começa a agir, por favor, vá até os comentários abaixo e nos diga de que cidade e país você está assistindo. Leremos todos. Agora, preste muita atenção. Richard Vance tinha o mundo aos seus pés e bilhões na conta. O implacável dono do maior império imobiliário de Nova York colecionava arranha-céus com a mão de ferro de quem nunca perdeu uma batalha. Para ele, qualquer problema na Terra, sem exceção, desaparecia diante da quantia exata de dinheiro. Era sua regra inquebrável. Ele se sentia um rei intocável, até o momento em que a vida provou quem realmente estava no controle. Ao cruzar o saguão de mármore de sua mansão naquela mesma noite, o silêncio absoluto do corredor o esmagava. O lugar já não parecia um palácio, mas uma prisão solitária e fria de luxo intransponível. No quarto mais seguro e monitorado da casa, cercada pelo melhor que a medicina tinha a oferecer, jazia a única coisa que nenhum dos bilhões de Richard poderia comprar ou resgatar: sua filha, a adorável Chloe Vance, de apenas 7 anos de idade. Há poucos meses, a luz da casa corria pelos grandes jardins. Porém, uma síndrome degenerativa avassaladora havia dominado seu pequeno corpo mortalmente. O avanço foi cruel e silencioso. Primeiro, arrancou a visão dela, lançando-a na escuridão. Semanas depois, afundou sua mente na surdez. E na última semana, seus membros pararam totalmente. A menina estava presa dentro de si mesma. Richard trouxe em voos fretados os maiores pesquisadores do continente. Ele atirou cheques em branco na direção dos gênios mais respeitados da Terra. E a única resposta que seu dinheiro recebeu foi a confirmação médica, fria e humilhante, de que sua garotinha estava sentenciada. Ali, a ilusão e a imponência do homem de Wall Street desmoronou. Todo o seu poder ilimitado, subitamente, não conseguia devolver um mísero movimento à sua própria filha. Sozinho e dominado por um frio ódio no coração, Richard transformou-se em um homem perigoso e alheio à fé. No entanto, ele não fazia a mínima ideia de que o seu controle total já havia sido corrompido, pois ao resolver voltar mais cedo para a casa do trabalho naquele mesmo dia e ir furioso para os fundos do quarto da filha, os seus próprios olhos flagrariam o inimaginável acontecendo em segredo ali na penumbra. Richard empurrou a porta, pesada de mogno, com força, esperando encontrar o habitual cinismo dos enfermeiros engravatados. Mas o quarto estava na penumbra e estranhamente denso. Os médicos repousavam no andar de baixo. Sozinha ali, ao lado do emaranhado de tubos de suporte à vida que alimentavam sua pequena e frágil Chloe, estava Eleanor. Eleanor era apenas a nova funcionária e babá noturna, uma senhora de origem simples e olhar humilde de quem Richard sequer saberia dizer o sobrenome. Porém, suas mãos calejadas não seguravam as bandejas de remédios ineficazes dessa vez. Richard congelou de pé no escuro, a respiração presa. Eleanor estava totalmente curvada sobre o leito, lágrimas intensas e silenciosas escorrendo por suas rugas profundas. Preso em seus dedos, havia um minúsculo vidro desgastado com óleo rústico. Ela tocou suavemente a testa, depois os olhos permanentemente fechados e os ouvidos surdos de Chloe. A atitude da senhora não era de pena ou tristeza médica. Exalava uma autoridade perturbadora. Seus lábios se moviam rápidos, num murmúrio inesgotável, proferindo palavras de uma língua de fé tão antiga que parecia rasgar a morte que pairava no quarto. O ar físico tornou-se quase pesado de respirar. Para a mente gelada e bilionária de Richard, cética após tantas noites perdidas, aquilo era uma loucura. A superstição ignorante dentro da sua própria casa estritamente controlada fez o puro ódio ferver em seu peito. Ele apertou os punhos e deu o primeiro passo impiedoso para destruir e expulsar aquela mulher dali de uma vez por todas. Mas ele congelou, pois antes que ele gritasse, a velha babá, sem nem mesmo olhar para trás,
interromperia o seu silêncio com uma frase capaz de fazer desmoronar todos os seus bilhões em um único segundo. Um milagre jamais aceitará os seus cheques em branco, Sr. Richard. A voz de Eleanor soou absolutamente serena e profunda, quebrando o silêncio fúnebre daquele quarto sombrio, antes mesmo que o ricaço pudesse explodir. O sangue do homem de negócios ferveu instantaneamente. O seu temido autocontrole desapareceu. Ele avançou pelo longo quarto, imponente a passos duros e implacáveis, parando a centímetros do rosto simples daquela frágil senhora. Que espécie de charlatanismo ridículo você acha que está aplicando dentro da minha própria casa? Ele rosnou, cego pela repulsa das lágrimas dela. Você está sumariamente demitida. Pegue agora as suas coisas velhas e desapareça do meu império. Mas em vez de implorar ou recuar diante do CEO com os joelhos tremendo, Eleanor não se encolheu. Pelo contrário, ela demonstrou uma calma e uma paz imensamente inquietantes. A velha faxineira fechou sua gasta sacola de lona com total lentidão, secou o rosto calejado, cravou fundo o seu olhar no desespero de Richard e então desferiu a navalha final na alma dele. O senhor pode comprar toda a ciência do mundo apenas para sustentar seu próprio poder, mas só há uma coisa trazendo a morte para a sua menina hoje. A promessa desesperada que você fez naquela capela úmida, há exatos 7 anos, na noite sufocante em que perdeu a sua esposa, a promessa de sangue da qual a sua riqueza decidiu esquecer. Era perfeitamente impossível. Ninguém vivo no mundo sabia e muito menos presenciou aquela terrível oração de 7 anos atrás. Richard empalideceu, o chão desapareceu. O implacável magnata foi esmagado no vazio, com sua voz congelada na garganta. Ele apenas a assistiu sumir na noite escura da porta, sem desconfiar que, poucos minutos após ela sair do terreno, a própria cama da sua filha seria o palco da primeira grande colisão do impossível contra o luxo. Richard afundou na poltrona, enfurecido após a velha senhora desaparecer na forte madrugada lá fora. Uma terrível golpista! Alguém comprou as informações do meu passado. O empresário mentiu violentamente para si mesmo, usando o orgulho de suas grandiosas contas bancárias como o último e mais frágil escudo. Até que um bip constante e escandaloso esmagou tudo ali no silêncio. Pip, pip, pip. O avançado monitor cerebral preso à cabeça de Chloe, que trazia um assustador traço inerte no meio há meses, começou a desenhar colinas frenéticas. Bilionário pulou e correu engasgado para beirar a cama médica. Todo o corpo de especialistas mundiais havia selado e enterrado as chances em 0 horas antes. Mas sob o forte susto daquele quarto enorme preenchido pela luz opaca dos equipamentos, a menininha arrastou bruscamente os fios na cabeça e virou de sobressalto seu pálido rosto, fitando mortalmente para a porta maciça por qual Eleanor passara. Dos dentes de Chloe, um ofegante e faminto gemido foi ejetado. Ela reagira e estava fisicamente procurando, aos tateios mudos, a força e aura avassaladoras de cura que Eleanor havia tirado dali. Amando dele! O chão rico sumiu. O bilionário esmagou suas mãos aos prantos, dominado completamente ao sentir algo assustadoramente superior rir do seu dinheiro. Ele sabia. Teria de mandar todo o seu comboio milionário revirar imediatamente a imunda e perigosa periferia e achar no desespero a figura de luz humilde que expulsara. Se toda a poderosa reviravolta sem resposta científica mexe com qualquer coisa oculta nas raízes silenciosas de sua fé, compreenda que as impossibilidades de nosso limite não valerão R$1 lá para ele, nos confins lá de cima. Se inscreva urgentemente de olho brilhante porque, em frente das vielas no próximo exato reencontrar, o dono mais sujo do próprio mundo estará diante do susto de alma e tremeremos todos para Deus nas imposições. Minutos intensos depois, a longa e suntuosa limusine blindada de Richard desbravava violentamente um dos subúrbios mais perigosos na profunda madrugada.
Atrás dos vidros suados e gelados, o magnata intransponível não passava de um simples homem esmagado por um colossal colapso interno. Todas as invioláveis regras céticas afundaram. O choro mudo de sua amada filha, rastreando às escuras a aura assombrosamente irreal da faxineira que ele enxotara, derrubou todos os muros imobiliários nas veias dele. Amassando o caro terno, Richard explodiu em um silêncio desesperador. E foi neste buraco sem saída que o assustador fantasma adormecido emergiu brutalmente do mar raso do próprio passado. Na luzes da chuva, sua mente emergiu impiedosa para os fundos encardidos de uma capela velha de 7 anos atrás. Sem um tostão furado naquela noite maldita, onde sua mulher o deixara no inferno ensanguentado de um parto prematuro, o falido e então ajoelhado moço agarrara os pesados cruzeiros no caótico altar. Ele chorou os abismos, trocando a vida em perpétua e pura servidão por sobre a morte garantida de seu bebê que lutava na incubadora. O Senhor poupou a vida de Chloe. Magnata então ergueu com o dom uma Babilônia milionária, empinando o queixo de cínico absoluto, negando e mentindo sobre o que ocorrera. O orgulho trancafiara a dívida. Os freios urraram e a grade pneu na lama quebrou o transe. O endereço, pisando apressado sob forte chuva ácida, alheio da periculosidade e dos capangas milionários no asfalto rústico, bateu o pesado soco contra a medíocre armação apodrecida de madeira com farpas, sem gritos. A porta trancada de cadeado rasgou, e sob o amarelo embaçado opaco do abajur, um rosto imperdoavelmente plácido surgiu para aguardá-lo. Os olhos inumanamente imensuráveis de Eleanor, porém a ordem que a babá cuspia, antes mesmo que a voz do rico passasse de um ofego rouco o rebaixaria como escória. A violenta chuva açoitava a pele e o escuro e pesado terno de grife de Richard, enquanto ele engolia o desespero na miserável soleira frouxa. Totalmente acostumado em avistar executivos durões tremerem de pavor com a sua temida invasão, nos luxuosos escritórios por Nova York, o temido engravatado chocou-se rudemente no temporal. A velha Eleanor o observava muito calma da fraca luz, sem nenhum rastro de susto ou encabulamento perante algo bilionário. Você cruzou toda a cidade no escuro do pânico, apenas para implorar e tentar comprar justamente o que não está estocado dentro dos seus falsos e arrogantes cofres? A sábia viúva foi dura como uma navalha, apontando mortalmente os olhos para o grotesco e ridículo talão em branco, no qual o engravatado apertava na mão molhada ao léu das posses. O cheque inteiro é totalmente seu. Destrua todo o meu saldo bancário com quantos zeros cobiçar e rasgue os arranha-céus, leve-os todos. O intocável trilionário perdeu a postura de dono das pedras e humilhou-se aos berros suplicantes em cima das lamas. Pelo amor que imploro, pegue o carro, faça aquele terror de cura no seu lábio inabalável imediatamente no meu terreno vazio e desamarre a paralisia da minha inocente criança. Contudo, a humildade de Eleanor varreu impiedosamente a ignorante soma do papel flutuando na poça. Uma ordem pesadíssima imperou nos ares. Acha que divindades são compradas onde a sua miserável fortuna empacou o velho menino teimoso e prepotente? Ela murmurou, fria, destruindo-o. Mas muito antes de Deus pisar no impuro do seu chão de mármore e tocar os canulados curados, primeiro você engolirá na lama, sem um escudo sequer, este pequeno resquício sujo que trago bem aqui enterrado nas minhas mãos contra ti. Eleanor adentrou com passos firmes e calmos, na forte poça de lama escura, com um inabalável olhar cravado no choro estúpido dele e o pesando em dolorosas sentenças de ouro falso que o cofre intocável não pagava. Ela desdobrou secamente um esfarrapado e misterioso lenço sob as brutas águas da chuva rústica. O fôlego foi ceifado subitamente da garganta engravatada em pânico do magnata. Ali exposto brilhava um simplório e enferrujado crucifixo de aço arranhado, impossivelmente familiar para ele. Você
Isso não pode ser real, gaguejou Richard, desabando de temor assombroso até faltar os sentidos. Era aquela antiquíssima cruzinha, barata a qual esmagou na palma de suores frios e falsos, no desespero de capela pobre, o impiedoso calção e depósito mentiroso sob o juramento fútil, feito entre a morta esposa na noite triste, em prol do minúsculo coração que bateu nas pálidas UTI de Chloe aos fundos de Nova York 7 anos passados. Deixei meus ossos por longos 20 anos varrendo solitária a fuligem fria da mesmíssima paróquia mofada que você sujou e abandonou em seguida na glória rica, Richard. Rasgou impiedosa a senhora na podre ganância covarde que ele sepultou na alma. Acorde do mundo de cirurgias robóticas nulas, essa misteriosa doença avassaladora estrangulando o físico e o ar e os sinais orgânicos vivos do afogado berço, não se firmou à toa. É apenas a exata manifestação espiritual maciça, sufocando a menininha, porque as finanças a aprisionaram pelas amarras duras das cruéis dívidas não ditas. Cego tolo. Imóvel e humilhado com as mentiras derretidas da Babilônia rasgando dolorosamente nos ouvidos dele, todas as imortais defesas matemáticas e científicas de Richard ruíram esmagadas até as profundezas escuras, com ele sem nenhum dente de raiva ou defesa cabível diante desta prova além do visível. Cético do impossível cedeu e chorou entregue à justiça. Sem qualquer proteção frente às verdades que rasgaram sua alma falha, Richard desabou e atirou brutalmente os joelhos pálidos na suja poça perante ela. A lama chuvosa encardiu dolorosamente e afogou o irreplicável terno intocável de Nova York. No lixo. O temido bilionário reduziu-se a um pai rasgado no pior do seu luto infiel. O que eu devo perder, como atiro amanhã daquela assombrosa perdição de leitos? Ele engasgou aterrorizado entre um soluçar bárbaro, sentindo puro desespero inútil perante o poder impossível que os homens nunca manipularão nas mãos fracas. Com pura dureza divina esmagando as falhas mundanas, a humilde Eleanor negou. Os exércitos celestiais não abrem conta bancária para cínicos perdidos como você, rapazinho fútil. Rebateu forte a senhora. Para os olhos e os passos de sua doce Chloe regressarem, intactos desfazendo o irreversível médico, ainda nas friezas desta noite, a sua fortuna deve cair aniquilada sob o pó da escuridão e se curvar publicamente nesta miséria. Deus vomita as riquezas cegas, quer confissão, rasgo destrutivo do pedestal covarde, implorando pela fenda do nada da vida fútil, de submissão do dono. Milésimos absurdos guerrearam nos restos do ego, em decomposição e no coração limpo com poder. Mas tudo morreu perante o amor limpo da filha aflita. Num enorme estrondo e urro de dor chuvosa, rasgando todo o pulmão aos céus escuros nos urros de insignificância e fragilidade, implorada entregue na rendição absoluta do controle, tudo tombara afogado no asfalto rústico da miséria. Deus destrói todo o patético império e pedestal material da carne dos homens orgulhosos nas entregas por desespero verdadeiro perante o Altíssimo. E se esta dolorida e sublime quebra pura abalou a sensibilidade crua e divina viva da sua fé real nesta história até aqui, atire com muita gratidão sua inscrição ao canal. A surpresa absurda chocou, mas a quebra absoluta das leis físicas deixadas para desmaiar médicos farão vocês paralisarem no ar respirado. O som violento e frio das trovoadas recuara e calara misteriosamente no denso céu de madrugada, quando a blindada limusine cheia de barro retornou pelo extenso asfalto e invadiu os pesados portões da mansão milionária Vance. Richard descera no terreno abastado, perdendo a postura firme de dono absoluto dos quarteirões impiedosos de negócios irreais. Ele caminhava vazio dos fúteis papéis bancários na mente escura do orgulho, arrastando nos pés apenas um choro derrotado que a ciência médica mais orgulhosa desconhece. Eles mancharam em lama terrível os reluzentes e longos tapetes turcos rumo à redoma solitária. Contudo, quando a frágil
Eleanor empurrou subitamente a imensa entrada carvalho intocável da UTI, onde jazia acoplada a cega e surda menina paralisada. Um pavor avassalador quebrou brutalmente o silêncio das 3 autoridades médicas e cirurgiões que vigiavam calados a perda estagnada. O choque abriu as covardes, veias suadas deles sem respostas perante o rico rendido para Deus. Pois não fora somente a entrada inusitada. Algo impiedoso estrangulou todo o clima no bilionário e controlado leito terminal. Uma massa densa que arrepiava invisivelmente os pescoços, amaldiçoou e sumiu com resquícios da engrenagem. Orgânica e artificial, cara, enchendo farta a atmosfera de silêncio denso, espantosamente sobrenatural, que as bibliotecas lógicas renegam. Havia uma grandiosa e onipresente majestade sem física, esticando cada milímetro e roubando todo o oxigênio do luxo hospitalar na calada. Médicos gélidos, cujas assinaturas custavam dezenas de ouros irredutíveis, travaram nas pernas as suas defesas abaladas pelo impossível das leis, virando testemunhas microscópicas da dor, encostados em absoluto pavor nos estofados de canto em pleno pânico invisível da mente. Rompendo brutalmente a pesada e densa invisibilidade invisível que asfixiava as defesas no ambiente assustado, Eleanor alcançou a aura do amargo leito terminal, enganando totalmente a expectativa lógica e pálida dos perplexos intensivistas mundiais céticos, encolhidos perante as sombras mudas no recinto, aguardando os olhos rústicos, misteriosos. A velha viúva trancou inabalável os braços humildes no avental. Ela escancarou as doloridas verdades num eco que ferveu a câmara da inútil UTI médica, fitando o magnata. A asquerosa carapaça imobiliária que travava impiedosa sua visão quebrou na sarjeta molhada pelas lágrimas da desonra das suas fraudes antigas, tolo bilionário. A babá ditou, arrancando ofegos trêmulos dos 3 anestesistas assombrados sem saída contra a imensa divindade. Porém, o impossível avassalador nesta triste paralisia falida agora não necessita de antigas mãos de lixo como as minhas na testa. Exigem os juramentos imperiosos da mesma empáfia que enterrou tudo dezenas de anos imundos na pequena igreja de obituário onde o cordão dela cortou na maternidade. Fale sem amarras perante meus juízos intocáveis e contra a burrice médica. Mas não mendigue moedas da cura cega da inútil piedade. Abandone brutalmente todos seus trilionários dólares estraçalhados e decrete em sussurro a libertação dela pela entrega pesada da miserável essência morta na alma sagrada que o amou e o cobrou em luz. Sob os inoperantes olhos em pânico, arregalados e congelados dos piores céticos doutores já, espremidos nas falhas teses dos homens calados, Richard pisoteava a lama escorrendo na UTI friamente irreal. Suando as dores e abdicando perante a eternidade, o maldito trono trágico que usurpou os ares da surda menininha pálida. O rico rasgado de amores afundou a respiração febril aos fios. Sussurros puros e estrondosos destituídos de defesas fúteis, e abdicando na entrega espiritual irredutível do peito curador da dívida esquecida, ele declarou feroz a libertação total com que a autoridade varresse para esvaziar os pulmões da menina. Pelos tortuosos relógios engolidos nas sombras, irreais, tudo oscilou num milésimo eterno do terror agoniante. O letal, agoniante e denso infinito instalado no leito de luxo, após a humilhante e poderosa doação confessa ferveu, esmagando brutalmente todas as teses médicas amaldiçoadas e estagnadas no quarto. Por eternos e brutais 4 segundos, que pareceram asfixiar o silêncio trágico inteiro de Nova York, engolindo as engrenagens inoperantes no vazio das sombras pálidas, a fúnebre câmara não alterou a dura linha nas impiedosas falhas máquinas, ligadas pelo desespero do ex-bilionário na noite fria. Os outrora arrogantes e geniais cirurgiões, sêniores sangravam de terror psicológico, espantados, calados, escorrendo o suor perplexo defronte do invisível, esmurrando assombrosamente os diplomas amargos, encolhidos e irreais.
ajoelhado fraco e tremendo de alma amarga, agarrando aos lutos e à espera indescritível final rendido, contra a dor fria da menina amuada, Richard morria na respiração pesada amaldiçoada. Contudo, as impossíveis grandezas celestiais apenas escandalizam os assombros curadores das lógicas, onde engessados lutos cravam impiedosas perdas sem respostas orgânicas exatas. O aviso grandioso bateu absurdamente forte, não estourado, vindo das caríssimas máquinas ruidosas ou agudos injetáveis, e sim das profundezas da garganta e traqueia ressecada, silenciada mortalmente de dor no pescoço de boneco inoperante paralisado da criança, num baque rasgando e estourando com a morte invisível no pulmão. Um forte arfo vivo quebrou trancafiadas masmorras do corpo em inquestionável vida de cura absoluta, sugando puro oxigênio nas trevas. A escalada do inquestionável divino destruía as veias, rasgando as cegueiras mentais para trás impiedosas. Trancando pernas paralisados pelos medos inexplicáveis encolhidos, o poder ejetou. Milagrosa fúria em movimento puro e inegável que subia nas falhas orgânicas amargas devolvidas, prestes à virada quando bracinhos gessados há um milênio vibraram fortes sacolejados pelo infinito impossível no abismo de ar puro, na virada do choque supremo. Um irrefutável choque emocional divino afogou as lógicas médicas com terror libertador que cravou aos cacos o ceticismo frio. Num oxigênio denso letal, Richard desabou agarrado às lágrimas nas gélidas barras num abismo estomacal, perdendo compassos no brutal espasmo de choros engasgados. Cego em soluços trêmulos, o poderoso empresário assistiu, com colossal pavor e afeto, os gessados e paralisados ossinhos dela, amolecendo e arrastando-se para agarrar quente a velha barba enlevada por mistérios dos céus. O assombroso abalo espancou mentes sem fé, sem teses no chão e rasgando atestados falsos assustadores do irreversível orgânico. O neurocirurgião pálido atirara num joelho cego prostrado, presenciando sua vasta ciência amaldiçoada tombar ridícula, sob arrebatamento de energia inexplicável arrebentando a biológica barreira no abismo terminal. A pequena forçou lamentos amolecidos, destrancando lamentos surdos de masmorra ao tremer os lábios selados cronicamente pela pior das mudez. Ela costurou puros ofegos milagrosos, acordando lúcida dos poços abissais, libertos das enfermidades sem limite brutal. Richard curvou com assustador amor imortal as bochechas nas faíscas vitais para socorrer ao clímax ressurreto, tombando, escandalizado de choque divino impiedoso, ante as irrefutáveis frases esmagadoras do invisível, que vazaram angelicais pelas cordas libertas de Chloe sem volta. Você o abandonou cego na igreja, papai. O castelo sufocava, mas aquele que perdoa escutou a dor feia no choro fraco da lama pobre, longe daqui, pisando curativo nos teus cifrões falhos. Deus perdoou as falsas arrogâncias para sempre. Que o Altíssimo jamais necessite derrubar nossa vida vazia farta pelas ganâncias tristes materialistas ao milagroso retorno, cobrando-nos os duros pedestais estilhaçados em dor. Confesse amando. Forte. Esmague agora cravando essa inscrição brilhante sem arrependimentos, ativando nossa família. Logo à frente escancarará no clímax definitivo que esmagará hospitais e rasgará mares milagrosos libertos de choros nas telas que cegarão em fascínio. As assombrosas verdades angelicais saídas da menina rasgaram as impenetráveis defesas letais das teses humanas, e o cativeiro inoperante paralisado desmoronou invisível num estrondo curador avassalador espancando a estupefata UTI. Num brutal rompante sagrado incontrolável cheio de vigor refeito, estourando a redoma mortuária sombria, as pesadas, antigas pálpebras condenadas na mais temível e grave e cega atrofia global irrefutável, escancararam ressurretas. Impossível e absurdamente curada, focava límpidos e retocáveis mares azuis
transbordante sem manchas perante os lutos irreais mortos dali. As irremediáveis condenações foram surradas pelas essências misteriosas e reais, com total destreza fina, e rompendo o impossível muro das lógicas motoras trancafiadas de gesso e do emudecido ouvido fatal dos nervos da dor falida, Chloe puxou viva sem nenhum engessamento tortuoso o isolante pano escuro lúgubre do pesado maquinário estático e sentara ágil de amor banhado em calor macio, sorrindo o perdão liberto perante pânicos científicos mudos, de espanto místico calado, irrefutável nos aparelhos inúteis de lixo pálido rasgados. Nenhum deus falso impune do frio orgulho bilionário resistiu perante os altares imensos visíveis estalando poder e justiça pura do indizível impossível absoluto. Destruído, perdendo todo o alicerce escuro de lógicas, defesas falsas e pose caríssima estourada perante glória brutal estourada ali. O dono rasgado do mundo desabou de violentos urros puros abraçando convulsivo as fracas finas espinhas cálidas, costuradas curadas puras estraçalhando medos distantes viscerais rasgados sem volta. E os cirurgiões choravam assustados, varrendo seus nulos intelectos arrogantes pelo piso, humilhados e rendidos no choro mudo implacável, esmagando pedras falsificadas. O pranto engasgado de Richard inundava a face, curada e ressurreta de sua criança, injetando violentos correntes de alívio puro, onde a escura morte impiedosa matava a esperança nas temíveis redomas hospitalares frias, de escuras UTI amaldiçoadas cegas mortais absolutas. Despido inteiramente do cofre bilionário sujo covarde destruído dos rascunhos, o trilionário engravatado sucumbiu fraco nas forças ressurgindo no choro desesperado, apenas como pai vivo amarrado. Os doces finos bracinhos milagrosamente desengessados de paralisação e escuridão de Chloe agarraram afetuosamente as gélidas perdas, sepultando covardias antigas e solidões, céticas brutais no mais majestoso e irreal abraço, forjando laços de sangue imaculáveis. A trágica destruição familiar renascia indestrutível purificada, limpando na divina absolvição libertadora as ruidosas lágrimas inesgotáveis nos doutores aturdidos, tombados ajoelhados, com seus lutos mortos, esmagados para leis cegas da carne vencidas, esmagando atestados infiéis mortos com impossíveis fúrias avassaladoras e irrefutáveis. Após convulsões extasiadas rasgadas em milagres gloriosos exauridos pelo irrefutável e denso luto vencido vivo, libertando assombrosas felicidades divinas sem medidas, perante limites falhos orgânicos superados para nunca, o magnata ergueu o pranto imundo exausto. Procurou com assustada avidez e profunda vergonhosa gratidão devota pela simples mendiga que quebrou suas dolorosas moléstias arrogantes trancadas. Porém, as espalmadas do magnata gelaram as mãos, trêmulas sem chão perante um abismo mortal e real invisível. Nas mais puras e intocáveis lógicas, o pesado asfalto blindado em pesados cofres selados de códigos médicos sem rachaduras intocáveis, sumiu perante lógicas de espasmo físico cego. Eleanor aniquilou-se insondável, esvaída nos nevoeiros, misteriosos e inatingíveis para ruas celestes eternas absolutas, desmaterializada nas fúnebres correntes caladas, perante exames estilhaçados com as portas maciças e reais do além fechadas intactas fúteis. Muitas semanas voaram como luz, rasgando madrugadas, estilhaçando falsas leis cegas mundiais, sem limites brutais. A gélida e impenetrável mansão pálida e inoperante dos Vance esvaziou a frota suja e cética de iradas limusines para transpirar uma pura e quente vida calorosa nas sacadas livres, sob a luz dos justos dias solares de afagos inesquecíveis, vivos libertos absolutos da morte imunda. Chloe corria saltitando vigorosa na brisa limpa e esbanjando dores ausentes, salva divina nos jardins, perfeitamente sã. Porém, o espantoso e irrefutável cerne esmagador
inegável da onipresente e majestosa glória avassaladora, jamais fora na reabilitação mágica corpórea e real invisível naquelas máquinas, mortas. A milagrosa e suprema lâmina resplandecentes varreu permanentemente e reabilitou o miserável, sujo e gélido âmago orgulhoso, putrefato cego da alma enganosa do próprio patético ego cético do pai, ajoelhado na lama. Esmagado e limpo em perdão, Richard livrou-se das impiedosas sedes incalculáveis e atirou covardes posses sujas aos invisíveis, esmolando lucros das bolsas. Humilhado, vestindo suores dignos no orfanato oculto periférico noturno de paz amável perante dores, o imperador sepultara o luxo irrecuperável e ruiu a fama covarde sem volta, servindo caridades libertas perante altares. Indestrutível refeito puro e invisível, na exata paz dos dependentes, entregando promessas nas curas avassaladoras de imortais propósitos divinos para eternidades limpas.